Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui, né? Estamos aqui na live, que são realizadas todas as terças-feiras, né, do Sindicato Servidor Associativo. E a live de hoje a gente está tratando de um tema, não é um tema antigo, apesar, né, de que é um tema que é pouco pesquisado, mas graças a Deus algumas pessoas têm se disponibilizado a pesquisar sobre isso. E estamos aqui, né, com o professor José Menezes, da Universidade Federal de Alagoas, e ele vai também estar conversando sobre a dívida pública, como afeta a nossa vida. E o professor, ele é professor de Economia da Universidade Federal de Alagoas e também ele é coordenador do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã da Dívida. Isso mesmo, né, professor? Vou deixar você se apresentar aí. E ex-professor da UFMA. Exatamente. Morei aí 15 anos. Morou em São Luís 15 anos, né, professor? Uhum. Eu estava até lendo um artigo do senhor hoje da Universidade Federal sobre aqui o estado do Maranhão. Bem, né? Pesquisa que eu tinha feito. Uhum. Bem, a gente vai, durante aqui a live, a gente vai debatendo sobre o assunto e a gente vai deixar aqui as perguntas no final, né, porque, assim, o assunto ele é bem extenso, tem muitas coisas de ordem técnica, né, que a gente pode estar vendo, mas o principal, o foco do nosso debate hoje vai ser como essa dívida pública, a União dos Estados, tem nos afetado, algo que já tem acontecido de muitos anos, né? Isso começou mais ou menos em 1972, eu acho, umas medidas, né, na verdade, foram projetos de lei, né, do Congresso Nacional, que, na verdade, o Congresso que é o carro-chefe, né, para autorizar a questão da bem dos impactos dessa dívida no cotidiano, né, para nós que somos servidores públicos, eles também que não são servidores públicos, bem, ela também alcança vocês, né, todos nós, né, estamos nesse processo, e durante a live, ele vai contar um pouco. Eu vou deixar aqui, eu falo demais, ser pouco. Eu já me apresentei, né, meu nome é Ricardo Cardoso, sou servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e, junto com o professor José Menezes, nós vamos estar aqui falando sobre a dívida pública. Professor, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Bom, esse é um tema que, de certa forma, quando você diz assim, olha, a privatização, a dívida pública do Maranhão, ela pode levar à privatização da água, é difícil das pessoas fazerem conexão entre a dívida pública e a perda de um direito. Mas a questão da dívida, eu vou falar sobre a dívida na história do Brasil, desde a proclamação da independência, rapidamente. Vou falar sobre a dívida na fase da dívida externa ainda. Mas o essencial que eu vou colocar aqui é justamente um levantamento que eu tenho da Secretaria do Tesouro Nacional, divulgada pelo Senado Federal, referente à Lei 9496 de 97, que diz exatamente qual é o papel que o Banco do Estado do Maranhão tem na determinação de grande parte da dívida pública. Eu quero, no final, na metade para frente, eu quero exatamente tratar disso. E para quem não se lembra mais do bem, é bom que lembremos, porque parte da dívida pública hoje resulta exatamente disso. Bom, a dívida pública brasileira, ela começa como dívida externa logo após a proclamação da independência. O Brasil proclama a independência, mas para resolver esse impasse, ele faz um empréstimo junto à Inglaterra para pagar a Portugal como se fosse uma indenização. Então, esse país nasce, a sua independência é marcada por um endividamento externo que converteu-se em dívida interna. Então, nós saímos da dependência política de Portugal, passamos a uma dependência financeira da Inglaterra. Tivemos, mais à frente, nós tivemos a Guerra da Tríplice Aliança, muitos só conhecem por Guerra do Paraguai,
foi outro momento também em que o Brasil fez um grande endividamento junto à Inglaterra para fazer uma guerra junto com a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Era mais ou menos 800 mil pessoas no Paraguai contra 9 milhões e 600 desses 3 países. Então, o Brasil se endividou muito lá fora, transformou dívida externa em interna para fazer uma guerra. E este processo de endividamento para fazer uma guerra, que só interessou a Inglaterra, porque acabou eliminando um concorrente, nos levou a dificuldades. Porque na hora que você contrai empréstimos externos, que transforma-se em dívida pública, você passa a ter cada vez mais o desvio de recursos. Por quê? De onde é que você tira o dinheiro para pagar a dívida pública? São os impostos. Então, os impostos que a maioria da população paga, eles acabam sendo utilizados para pagar juros da dívida, e esse é o grande problema. Nos anos 1932, nós tivemos uma auditoria da dívida. Durante o governo Vargas, ocorreu uma auditoria. E se constatou naquele momento que grande parte da dívida brasileira ela era ilegal. Naquele momento, foi suspenso o pagamento da dívida ilegal e foi exatamente parte desses recursos que deu início ao processo de industrialização no Brasil. Ou seja, a história da dívida pública é a história também da constituição por exemplo, Portugal. Para fazer a chamada descoberta dos novos territórios, Portugal se endividou muito. A Espanha, da mesma forma. Então, a dívida pública, especialmente de Portugal, foi feita, o Brasil foi apropriado por Portugal, a população indígena foi expulsa, exterminada, e aqui se montou a propriedade privada, aqui surge, aliás, as capitanias hereditárias. Então, essa é a história. O Estado português investe para conquistar militarmente territórios, e ele fica prisioneiro dos rentistas que emprestaram dinheiro. Mas aí nós tivemos um momento culminante, que foi justamente durante o regime militar. Durante o regime militar, a grande parte dos empréstimos que até hoje afeta os estados brasileiros, surgiu exatamente disso. Então, o que nós tínhamos naquela época? Nós tínhamos governadores, prefeitos, que não eram eleitos. Então, o que a ditadura fez? A ditadura tentou fazer empréstimos externos para que esses empréstimos externos possibilitassem, aí no Maranhão, nós tivemos especialmente construção de rodovias, ou seja, foi um conjunto de empréstimos que possibilitava exatamente criar as condições para o desenvolvimento do capitalismo nessa região. Então, fazer estrada, energia, mas não só isso. Esse processo acabou permitindo a entrada de determinados setores. Então, o que vai acontecer? Os empréstimos externos foram feitos com taxa de juros flutuante e, a partir do primeiro momento, esse juro era muito baixo. Mas, a partir do momento determinado, esses juros ficaram altos demais. E aí, o que aconteceu? Esses empréstimos foram feitos para dar sustentação ao quê? Ao agronegócio, às atividades industriais que nós temos aí. Então, o que vai acontecer mais à frente? Mais à frente, a taxa de juros nos Estados Unidos vai subir de 5% para 20%, e todos os empréstimos feitos pelos estados acabaram tendo a taxa de juros subir. Imagina subir de 5% para 20%. Então, isso aconteceu em 79 e 80. Esse processo de elevação da taxa de juros levou a uma situação dramática para os estados, porque foram os estados que tomaram emprestado. E aí o que vai acontecer? Nós tivemos aí um momento de várias moedas faliram, época de inflação elevada, mas aí vai acontecer exatamente o quê? 1997. 1997 é quando vai acontecer uma coisa chamada Lei 9496 de 97. Então, essa dívida, que era externa dos estados, no final dos anos 80, ela se transforma em dívida interna, e em 97, a dívida dos estados se converte em dívidas federais. Então, as dívidas federais, o que significa isso? A dívida de cada estado é renegociada por 30 anos, só que aí começam os problemas, porque os estados, para terem a sua dívida renegociada por 30 anos, foi exigido o quê? A privatização da Telma, quem mais? Do BEM. Foi exigida a privatização de todas as empresas estatais, ou quase todas, a empresa de energia, e esse é um problema sério, porque quando os estados renegociaram a dívida, o que eles tinham? Aqui em Alagoas, nós tínhamos 9 meses sem pagar salário. Ou seja, aquela política de juros altos nos Estados Unidos, que elevou a taxa de juros brutalmente, os estados não conseguiam pagar. E aí o que vai acontecer?
esses estados vão renegociar essa dívida por 30 anos, a União vai exigir a cobrança de uma taxa de juro alta, que era 7,5%, mais um índice chamado IGPDI, mais uma coisa chamada anatocismo, que é o juros sobre juros entre entes estatais. Então, esse é um grande momento. Ou seja, as estatais foram privatizadas como exigência justamente para garantir o empréstimo. Pois bem, 20 anos depois, os estados estavam novamente em calamidade financeira. E aí o que vai aparecer? Novamente os estados vão chamar a União para propor uma nova renegociação. Só que antes disso, vários estados tinham ganho um liminar no STF, a partir da súmula 121, que estabelecia que a cobrança de juros sobre juros seria ilegal. Então, 11 estados tinham ganho essa liminar. E se fosse praticada essa liminar, finalmente, o saldo devedor das dívidas teria caído bruscamente. E aí, é uma coisa muito importante, que eu fiz esse estudo aqui em Alagoas, e que certamente aí com o núcleo maranhense fará também. O que aconteceu? Alagoas tomou emprestado 2,3 bilhões para rolar essa dívida. Pagou 7,3 até 2014. E devia 10,5 bilhões. Então, esse é um fato. Isso vai mostrar exatamente o quê? Que o que era a saída para a renegociação da dívida acabou sendo uma nova forma de extorsão, porque isso aí poderia ter gerado uma taxa talvez de 1.600%. Bom, então, o que nós temos aí? Aqui nós temos exatamente uma situação na qual os estados novamente alegam a calamidade financeira, e aí mais uma etapa de rolagem dessa dívida vai ser colocada. E aí, o que nós temos? Nós temos justamente uma situação que, novamente, qual a relação que existe, por exemplo, entre a água que quer se privatizar e a dívida? Pois bem, a dívida vai ser, em 2016, para fazer uma nova rolagem por 20 anos, a União vai exigir novamente uma nova etapa de privatização. Isso se chama Lei Complementar 156. A Lei Complementar 156, ela vai dizer, nós rolamos a dívida, damos a cada governo 1 ou 2 anos sem pagar, mas vocês poderão fazer uma nova etapa de endividamento. Pois bem, então, o que nós tivemos aqui? O que nós tivemos aí foi justamente o momento em que, novamente, a chantagem se deu. Mas a questão toda é, de onde é que veio a ideia? A ideia de privatização, ela começa em 1997, bem antes, na verdade. E o curioso é justamente o seguinte, logo após o Plano Real, a dívida pública, ela se multiplicou. Por quê? Porque a taxa de juros foi subindo. Imagina só que, quando veio a crise mexicana, em 95, subiu a taxa de juros. Veio a crise asiática, subiu a taxa de juros. Veio a crise russa, subiu a taxa de juros. Então, esse efeito do Plano Real fez com que a dívida pública se multiplicasse de forma avassaladora. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer paulatinamente é o seguinte, aí eu tenho agora, que é o que eu falei inicialmente, que é o seguinte, o Estado do Maranhão, ele tomou emprestado junto à União 236 milhões para rolar parte da dívida que não era vinda do PROES ou do BEM. E ele tomou emprestado da União 463 milhões para rolar a dívida do BEM. Para quem não sabe o que é o BEM é o Banco do Estado do Maranhão, que o governo pegou esses 463 milhões, 463 milhões, junto ao Tesouro Nacional, não cobrou daqueles que tomaram dinheiro emprestado junto ao BEM, sanearam o BEM depois foi privatizado, o valor, alguns falam em 78, eu estava usando 82 milhões, e aí é que está uma grande questão. Ou seja, o BEM foi liquidado, foi privatizado, foi entregue ao Bradesco, e esse é o fato mais importante. Ou seja, daí você tem o quê? A dívida dos empresários do Maranhão, junto ao BEM, ela foi simplesmente abandonada, esquecida. O estado de Alagoas, desculpa, é que eu morei nos dois estados, o estado do Maranhão tomou dinheiro emprestado para cobrir e sanear o BEM, para torná-lo atrativo.
E aí o que vai acontecer? Ao torná-lo atrativo, veio o Bradesco e paga 72 milhões. Então, esse componente é muito importante para mostrar exatamente que a dívida pública ela é um resultado de um processo histórico dentro do próprio desenvolvimento do capitalismo. Eu fiz esse estudo também nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, Alexander Hamilton, ele havia dito que um país seria mais desenvolvido quanto mais endividado fosse. Porque a questão toda é que parte desse endividamento é forma também de financiar o próprio desenvolvimento do capitalismo, pelo menos lá. Todos os momentos de auge da economia americana ocorreram exatamente com o processo de endividamento. Mas aí é que está a questão. Quem é que ganha com a dívida pública? Como é que a dívida pública ela é? Quem que compra o título da dívida pública? Quem compra são principalmente os banqueiros. Então, o que o governo faz? O governo, para fazer que você compre o título da dívida, ele eleva a taxa de juros. O banqueiro compra a taxa de juros, compra o título da dívida. Quando ele faz isso, ele passa a se apropriar de parte da receita do Estado. Agora, vamos ver de onde é que vem essa receita. Essa receita, ela vem de duas coisas principais. Ela vem sobre o salário, que nós chamaríamos de trabalho necessário, e ela vem de trabalho excedente, que nós chamaríamos de mais-valia. Ou seja, o imposto que o Estado arrecada se origina, seja daquilo que os trabalhadores geraram e ficaram com a parte do salário, seja daquilo que eles geraram e não se apropriaram, que os capitalistas se apropriaram. Então, esta receita derivada dos impostos, ela deixa de ser destinada para outras finalidades. Por quê? Normalmente, cada Estado tem uma obrigação de investir tanto com saúde, tanto com educação. O Estado tem obrigação com determinadas funções sociais. Então, à medida que você vai se endividando e você tem que elevar a taxa de juros, o que vai acontecendo é que você progressivamente vai se afastando das funções sociais. E isso é muito problemático, porque é um Estado que tem um índice de desenvolvimento humano baixo, como é o Maranhão e como é Alagoas, onde eu moro, isso significa que o Estado ele impulsiona todos os investimentos privados, mas na hora de dar resposta, isso não acontece. Qual é um dos grandes problemas do Estado do Maranhão que se adiciona ao endividamento? Aí se tem uma coisa chamada renúncia fiscal. Renúncia fiscal é justamente o quê? O Estado do Maranhão, para atrair determinadas empresas, ele estabelece uma lei onde você fica 10 anos sem pagar imposto. O empresário pega você vai numa empresa determinada, compra determinados produtos, lá você paga o imposto, e ao pagar imposto, o que acontece? Esse imposto depois vai ser apropriado pelo empresário, e ao contrário de repassar para o Estado, que seria exatamente onde se formaria tributos e poderia investir socialmente, não acontece. Então, o grande problema que nós temos aí é esse tipo de renúncia fiscal, que nós chamamos também de guerra fiscal. Mas não é só isso. O Estado do Maranhão ele tem um problema adicional, que é justamente a Lei Candir. A Lei Candir é aquela lei que desonera todos os produtos que são exportados. Como no Maranhão nós temos a exportação de minério e também de soja, os principais produtos do Maranhão, quando são exportados, eles não pagam imposto. Então, o Estado usa todas as suas instâncias para impulsionar esses investimentos privados. Na hora de ter a resposta, que seria na hora de receber imposto, isso não acontece. Então, o modelo de desenvolvimento que nós tivemos, não só no Maranhão, mas em todos os estados, é um modelo que torna a situação do Estado cada vez mais em colapso. Eu fiz um estudo aí, analisando a execução orçamentária do Estado do Maranhão, de 88 até, acho que não lembro agora, já faz um tempo, 2010, eu acho. E o que eu descobri é que, na verdade, a execução orçamentária do Maranhão, ela praticamente não ocorre. O que eu descobri é que o orçamento, ele funciona, como na maioria dos estados, como uma peça de ficção. Por quê? Porque você estabelece tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação, mas isso não se concretiza. Por quê? Porque aí nós tivemos o quê? Nós tivemos justamente a lei de responsabilidade fiscal, que obrigou o corte das despesas sociais, mas à frente nós tivemos exatamente o quê? As proposições de corte dos gastos públicos para assegurar o pagamento da dívida pública. Então, este pagamento da dívida pública, ele favorece aos banqueiros e ele cria uma outra coisa. Paga-se uma dívida pública, o setor privado ganha com isso, mas não se paga uma dívida social.
esse não pagamento da dívida social é que é, eu diria, o grande problema. Bem, professor. Estão me escutando? Eu posso continuar, então, falando do bem? Porque agora que eu vou... Pode. Pronto. Pode. Fica à frente. Depois eu tenho umas perguntas aqui para lhe fazer, mas perfeito. termine então, logo. Eu vou fechar logo essa parte, porque isso aqui é muito importante. Certo. Então, o que eu peguei? Eu peguei a planilha que eu havia falado anteriormente, e nela, o que eu tenho? Eu tenho aqui o seguinte, o Estado do Maranhão, ele pagou de juros da dívida referente à parte do PROES, que é o bem, ele já pagou 1.297 milhões. De 99 até 2015, o Estado do Maranhão já pagou quase 1,3 bilhões de juros da dívida só referente ao bem. Mas olha só, o Estado do Maranhão tomou emprestado 463 milhões para sanear o banco. E depois vendeu ele por 70 ou 82 milhões. Então, o que significa isso aqui? Significa que o Estado do Maranhão comprometeu, durante esse período, 1,2 bilhões com pagamento de juros só da dívida do bem. Eu não estou falando da outra dívida, porque essa aqui eu nem fiz ainda somatório. Não, fiz sim. A outra dívida foi 1.264. Se você somar as duas, a que veio do PROES, bem, e a outra, vai dar mais ou menos 2,5 bilhões. Durante esse período, o Estado do Maranhão, ele pagou 2,5 bilhões de juros no serviço da dívida. Só que aconteceu, mais à frente, em 2015, esta dívida foi renegociada. E para ser renegociada, o que se fez? Pegou justamente o saldo devedor. Por mais que tenha pago 1 bilhão e 300 praticamente de juro da dívida do bem, ainda se devia 766 milhões. 766 milhões. Se você somar o que era o saldo devedor da dívida nova renegociada com o que já foi pago, vai dar mais ou menos 1 bilhão e 800. Entre o que já foi pago e o que falta pagar. Mas espera aí, mas o que significa 1 bilhão e 800? Eu tentei encontrar aqui o orçamento da UEMA e infelizmente, não é fácil. Olha, eu trabalho muito com isso, então quando eu quero procurar alguma coisa, eu coloco lá, orçamento, órgão tal, e eu consigo rapidamente. Da UEMA, eu não consegui. Mas eu imagino que o orçamento da UEMA, que esse que foi pago de juros da dívida do bem, possa ser talvez 4 vezes o orçamento da UEMA. Então, o que significa isso aqui? Significa que esse 1 bilhão e 300, ou 1 bilhão e 300, o que ele é? É dinheiro que sai dos impostos, que deixa de ser usado para quê? Esse dinheiro poderia ser usado para quê? Abrir concurso público, assegurar carreira, fazer qualificação, investir na empresa de água para que ela pudesse atender de fato a universalidade, investir em reforma agrária, ou seja, esse dinheiro todinho aqui, ele deixa de ter essa função. E aí é que está. O que significa isso? Significa que se você tira isso aqui sai da economia. Isso aqui sai da economia. Isso aqui vai para lucro de banqueiro, seja no Brasil, seja lá fora, isso aqui não gera nada. Então, a grande preocupação que eu tenho é justamente que o que está em jogo aqui é a existência do serviço público. Olha só, pegaram o Banco do Estado, sanearam com dinheiro público, não cobraram de ninguém. Não cobraram de ninguém. O que deveria ter sido feito aqui é bem simples. Ao invés de ter saneado e depois entregue ao Bradesco, deveria ter feito a liquidação de todos os devedores. Aqui em Alagoas, nós já sabemos disso. Aí o núcleo vai começar a fazer esse estudo e certamente os dados do bem serão analisados. Aqui, o que nós podemos dizer? Quem foram os responsáveis pela dívida do Produban? Seria o bem daqui. Foram os usineiros. São os mesmos que são empresários, são os mesmos que são deputados, são os mesmos que estão por trás
dos agentes privados, mas que também estão por trás da gestão do Estado. Essas famílias, eu fiz um levantamento, em cada estado, quais eram os governadores, os seus partidos, e o que eu pude ver é que as famílias, na maioria dos casos, elas se reproduziam. Ou seja, durante a ditadura militar, esses empréstimos externos, inicialmente, eles serviram para imprimir a ideia de desenvolvimentista, o homem de obra, lá em Mato Grosso, onde eu nasci, o homem da energia, esse homem é da estrada. Então, essas ditaduras, os apoiadores da ditadura, procurando legitimar-se no processo seguinte que vem, que é a eleição, eles acabaram sendo os principais protagonistas. Então, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui é que agora está em andamento a proposta do BNDES e que foi cobrada na rolagem da dívida que seja privatizado as empresas de água. E aí que é muito grave. Por quê? Eu fiz uma live agora recentemente lá nos bancários, organizada pelo Núcleo Maranhense, e o que nós temos, na verdade? Nós temos agora, o governo está exigindo que todas as empresas de água sejam privatizadas. Olha, isso é muito sério, porque já privatizaram a empresa de telefonia, já privatizaram a empresa de energia, já privatizaram quase tudo. E o detalhe é o seguinte, privatizaram o bem. E o que está acontecendo agora? Qual é a causa da dívida? Aí eu fui ver. Atualmente, na dívida que foi renegociada, a dívida vinda do bem representa 70%. A dívida do Estado do Maranhão, que foi renegociada em 2015, 766 milhões, ela representa 70%. Mas veja bem, mas o Estado já pagou 1.297 milhões. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação em que os estados e as unidades federativas, o Estado e as unidades federativas, eles vão perdendo cada vez mais sua função. A pergunta que eu estou fazendo em todas as palestras é, para que serve o Estado Nacional? Hoje ele serve para cobrar imposto de pobre, fazer renúncia fiscal para rico, pagar juro da dívida para os banqueiros, contrair novos empréstimos junto aos bancos, para contrair obras junto às empreiteiras, e o resto ele privatiza tudo. E olha, quando eu estou falando aqui, eu estou falando de praticamente... A política é praticamente igual. Aqui em Alagoas, em Mato Grosso, ou onde você for, ou seja, o Estado está oco. O Estado está sem nenhuma função. Por quê? Qual é a preocupação dele fundamental? A preocupação dele fundamental é pagar mais o acumulado de 766 milhões, mesmo já tendo pago 1.297 bilhões. Então, a coisa mais importante que eu acho da existência do núcleo, aí, da retomada do núcleo, é que agora nós vamos poder passar a limpo. Já foi solicitada a documentação, em breve está se construindo agora um manifesto contra a privatização da água, foi feito já um seminário que teve um público bastante grande, mas é a hora de começarmos a ocupar as rádios, é a hora da população saber efetivamente. Porque se tem alguém que está precisando de um hospital agora, saiba que se não tiver hospital, se não tiver a escola como deveria, é porque o Estado do Maranhão, desde 1999 até 2016, pagou 1,2 bilhões só da dívida referente ao bem. Então, é muito importante que a população saiba que existe um processo de sangria. A dívida pública, ela funciona exatamente dessa forma. É como se fosse assim a retirada dos direitos sociais. Por quê? Imagina só, em 2013, o Maranhão pagou 363 milhões de dívida, só do bem. Se você juntasse o outro, 500 milhões num ano. 500 milhões num ano, olha, isso daria para fazer a ampliação do quadro de servidores. Grande parte dos professores não são efetivos, grande parte dos servidores já não são mais servidores públicos efetivos, ou seja, a maioria está sem reajuste no país inteiro, a maioria está sem carreira, a maioria corre o risco de futuramente, daqui 5 anos, não vai ter mais servidor público nesse país. A proposta que está sendo implantada para pagar a dívida pública é justamente essa, na qual você liquida todos os direitos sociais e o Estado vira um mero gestor de empréstimos, de renúncia fiscal, e
num quadro social que eu conheço bem, porque morei aí 15 anos, e porque moro aqui em Alagoas, que é um quadro muito parecido, é uma situação muito grave. Por quê? Eu sempre digo que é o enriquecimento privado de um lado e o empobrecimento social do outro. E a nossa tarefa, como núcleo e como Movimento Auditoria Nacional, é justamente procurar pegar esses documentos oficiais, fazer um estudo e aí criar mecanismo para que os movimentos sociais saibam. Os servidores públicos precisam saber por que ele não está tendo reajuste no país inteiro. Por quê? Porque o dinheiro que é para repassar para o salário dele não vai para pagar juro da dívida. Mas qual dívida? Uma dívida contraída especialmente pela privatização do bem que permitiu ao Bradesco tomar conta, demitir um monte de gente, o Bradesco ficou com lucro e a população continua a pagar até hoje. Ou seja, o banqueiro ficou com lucro e a população ficou sem serviço público. Esta é a síntese, eu diria. Ou seja, nós precisamos aprofundar isso, levar para todas as áreas e para todos os sindicatos. A população tem que entender o caráter de classe do Estado. Ou seja, infelizmente, o Estado ou a sua unidade federativa, no Brasil, na América Latina, em qualquer canto, nós chegamos a uma situação que não há mais diferença. Os países todos estão endividados. Hoje, os Estados Unidos devem 100% do seu PIB. O Japão deve 200% do seu PIB. Ou seja, na Europa, na União Europeia, a maioria dos países deve quase 100%. Então, esse é o grande problema. A dívida acabou criando uma apologia ao rentismo. Ou seja, hoje nós temos um segmento da economia que vive simplesmente o quê? Compra e vende título da dívida pública. E aí depois, o que eles fazem? Eles compram as estatais. Porque quem está comprando as estatais hoje, eu pude ver aqui o caso da Cepisa aí. A Cepisa foi privatizada por 50 mil reais. A mesma coisa aconteceu aqui em Alagoas. A CEAL foi privatizada por 50 mil reais. E eu sinceramente, eu estou querendo saber por que 50 mil? Por que não 70? Ou 40? E o curioso é que o que está acontecendo agora é o seguinte: esses estados que pagam cada vez mais dívida pública, que querem privatizar todos os serviços públicos e ainda sobraram, o BNDES libera o dinheiro. Ou seja, a Cepisa e a CEAL, agora Equatorial, depois conseguiram 1 bilhão e 100 para as duas empresas. Ou seja, são banqueiros que nunca atuaram no setor de energia e que, por exemplo, aqui a Equatorial quer também comprar a empresa de água. Então, o que está acontecendo? Esses banqueiros estão montando empresas fantasias para comprar a preço de banana e depois pegar dinheiro do BNDES, que é público, que é estatal. Então, a coisa mais angustiante que eu vejo, e é difícil de você explicar isso para a população, é que se criou um mecanismo em que o tema da dívida foi abandonado por parte da esquerda, abandonado pela mídia burguesa, porque é controlada pelos os grandes meios de comunicação, e é necessário que a população saiba disso. Porque senão, sabe o que ela faz? Ela culpa o servidor público. Só que o servidor público, a maioria, não é nem mais servidor público, está sem reajuste, está sem carreira, está precarizado extremamente. E, na verdade, o que nós temos? O que nós temos é exatamente governos que estão cada vez mais distantes de qualquer função social. Bom, eu paro por aqui um pouquinho. Certo, professor. Professor, esse assunto, ele é tão interessante e, ao mesmo tempo, ele é tão intrigante. Eu estava recentemente um artigo em que, no início do artigo, a pessoa falava que, pelo costume que o povo brasileiro, né, a questão da inflação, né, as pessoas acham que você não tem que ter dívida, né? E algumas empresas, por exemplo, atualmente hoje eu presto consultoria, né, na área de contabilidade para algumas empresas. Então a gente analisa muito essa questão da dívida sobre 2 pontos. Tem a questão da dívida boa e tem a questão da ruim. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não têm aquele capital inicial para comprar alguma coisa e acabam se endividando. É algo, na verdade, que já faz parte da rotina, do cotidiano de todo mundo, e que as pessoas não percebem o quanto isso, lá na frente, vai ser prejudicial. Eu estava vendo o caso da questão da venda do Banco do Estado, né? O Banco do Estado, o Nathaniel até fez uma pergunta aqui, né? Que o Banco do Estado comprou os ativos e comprou os passivos
Geralmente, Comprou a de folha de empresa, pagamento. quando uma empresa... Ficou com a folha de pagamento. Comprou Só a folha de pagamento do Estado já é. Isso. Já engraçado que o Estado hoje praticamente ele está passando a folha de pagamento toda para o banco, né? Hoje a gente está tirando, se a pessoa for tirar um empréstimo consignado, a gente não entende por que o Banco do Brasil cobra um juros de 3,5%, né? No empréstimo consignado, que é um salário que cai para o servidor todo mês. Eu estava conversando outro dia com um colega meu, ele está CAEMA, e ele me contou uma história, e se foi verdade, né? Que ele ficou sabendo de outras pessoas, não é uma informação oficial, né? Vou deixar logo claro aqui, mas que já existem empresas no exterior, se eu não me engano, a França, já interessada em investir na CAEMA. Né? Isso aí foi uma história que me contaram. E o engraçado, quando ele me contou isso, eu disse, olha, a França, ela no início, ela privatizou. Agora. E agora resolveram ir estatizando, né, a França, né, o governo francês. E agora querendo entrar na briga, né, ficaram já sabendo, porque o Brasil praticamente ele está, a agenda política ela tem uma cesta de para serem privatizadas, das empresas de energia, a Petrobras também, Banco do Brasil, o Banco do Brasil, Casa da Moeda, Econômica, né? Casa da Moeda, o Banco Central ele já tem demonstrado que ele não tem mais interesse, né? Então é por isso que existe muito incentivo, né? As pessoas mesmo se endividarem. E aí, se a gente fosse já falar sobre a origem do dinheiro, será que o dinheiro existe? Será que o dinheiro é produzido? Será que simplesmente um crédito que foi criado e que a gente, na verdade, está por esse dinheiro que não existe, na verdade? Bom, nós temos, por exemplo, nós temos uma riqueza real e uma riqueza fictícia. Eu tenho até um gráfico que eu sempre uso nas minhas palestras. A riqueza fictícia, ela cresceu de forma assustadora. E a riqueza real, o produto PIB, ela cresceu bem menos. Então, o que nós temos, na verdade, não é que o dinheiro, ele é todo... Não, uma parte dele não tem representação. Agora, eu recebo dinheiro por quê? Porque é parte da venda da minha força de trabalho. Desse meu dinheiro, eu pago o imposto de renda. Desse imposto de renda, eu pago o ICMS também. Desse dinheiro é que vai ser usado para a União se financiar e para os estados. Mas aí é que está. Eu escrevi um artigo agora, recente, para uma coletânea da professora Valéria, que é dívida pública, privatização da água e pandemia. E o que eu descobri é exatamente quem são as empresas que estão comprando as empresas de água. Uma grande parte são empresas ligadas a Queiroz Galvão, a Mendes Júnior, a Odebrecht, e também agora as empresas francesas, que é o caso, se não me engano, eu acho que parece-me que, não tenho certeza. Mas o que eu descobri? Eu descobri, numa nota técnica do DIEESE, que o processo de privatização da água começa a acontecer no mundo inteiro a partir dos anos 90. Por quê? Por causa do Banco Mundial. O Banco Mundial é que uniformizou esta política para todos os países. Pois bem, esses países começaram a privatização e agora eles estão reestatizando. Inclusive Paris, que é o principal exemplo, acabou acontecendo. Mas o caso da Bolívia foi talvez o momento mais importante de resistência, porque lá, na cidade de Cochabamba, a população de Cochabamba passou 6 meses saindo todos os dias em passeata nas ruas, até que eles conseguiram derrubar a empresa de água que foi embora. E lá eles conseguiram, isso serviu de experiência para as lutas que acabaram até elegendo Evo Morales. Lá eles colocaram na Constituição que a água é um direito humano, fundamental. E com isso, a água lá está proibida de ser privatizada. Por quê? O que significa privatizar a água? Significa ela cada vez mais cara, ela cada vez de péssima qualidade e ela cada vez mais atuando em determinadas regiões. Porque o que acontece é o seguinte, as áreas mais distantes, que têm menos receio de tudo, eles abandonam. Então, na Argentina, também nós tivemos experiência semelhante, ou seja, a resistência do movimento acabou levando... No Uruguai agora, um amigo meu, Ramiro Chimures, participou dessa luta, e no Uruguai, quando tentaram privatizar a água, eles fizeram uma mobilização que colocaram na Constituição que não deve ser... A água é um direito humano. Mas olha só, o que significa a água agora? A água agora, e aí meu grande amigo Policarpo seria a pessoa ideal para falar sobre
a importância da água de boa qualidade para assegurar a saúde da população, mas não é só isso. A água é parte fundamental do combate ao Covid. Água e sabão e água para se higienizar é elemento indispensável. Talvez a tragédia de Manaus, que foi uma das cidades, a primeira a privatizar, já fez 20 anos, talvez parte da tragédia pode ser explicada exatamente porque até agora só 17% da cidade tem esgoto. Então, eu acho que a grande questão que nós temos que lembrar é o seguinte: estão querendo privatizar quando os países que privatizaram já chegaram à conclusão que é uma tragédia. Agora, imagina essas empresas que começam a atuar pelo mundo inteiro. Elas começam a ter um poder político muito grande, porque elas passam a interferir naquilo que é mais fundamental. E o que significa isso? Vamos pegar o caso da energia. A ACEMAR foi privatizada, se me engano foi a Enel que comprou, não lembro mais, mas na hora que veio a crise da Enel, eles mandaram lucro para a matriz e a empresa faliu. A empresa faliu, foi devolvida por R$1, depois houve intervenção da ANEEL e depois foi novamente privatizada. Ou seja, e quem está controlando agora? Aí também é Equatorial, né? Equatorial. Sim, mas quem é Equatorial? Aí eu fui investigar. A Federação dos Urbanitários Nacional, ela constatou que o principal dono da Equatorial é aquele banqueiro, Lehman, o maior empresário do Brasil. Mas aí é mais uma vez... Piauí também. Hã? No Piauí também. Lá no Piauí. Mas é aquilo que eu te falei anteriormente. Ele não pega o dinheiro dele. Ele pega o dinheiro do BNDES. Então, fica aquela coisa assim, o que é público e o que é privado. Eu sempre utilizo o exemplo que a população não consegue entender, que é a história do Clark Kent e do Super-Homem. A namorada dele convive com os dois, mas nunca viu que a cara de um é a cara do outro. Então, é mais ou menos assim. Nós vivenciamos uma situação no qual os agentes privados se elegem para a gestão do público, dizendo que vai fazer a gestão do público para interesse coletivo. Após a eleição, eles passam a ser agentes públicos na gestão, eles passam a ser agentes privados na gestão do público. E aí, uma hora, é ele que faz a má gestão de uma empresa, para depois até dizer, tá vendo? Tá vendo? Não funciona. Mas, na verdade, não é isso. O que eu pude descobrir nesse artigo é que toda vez que você quer privatizar, você reduz o orçamento. Toda vez que você quer privatizar, você tenta precarizar, porque aí você cria a adesão da população. O problema não é o fato de ser estatal, o problema é saber quem é que está na gestão do Estado. Aqui, quem esteve na gestão do Estado são os usineiros. Então, mas são eles mesmos que continuam. São eles mesmos que continuam na gestão do Estado. Então, a coisa mais importante agora é justamente que a população saiba que Clark Kent e Super-Homem têm a mesma cara. Ou seja, que os agentes privados que estão na gestão do Estado estão lá não para representar o nosso interesse. Estão lá para representar os interesses privados. Uma vez atingido, o que vai acontecer? Ele vai exatamente desviar a finalidade e depois vai dizer, tem que privatizar. Porque, olha só, nós estamos vivendo um momento em que o setor de saúde talvez seja um dos mais privatizados. Se nós formos ver a quantidade de profissionais que nesse momento estão de forma heróica, trabalhando para a OS, sem receber salário, sem direito à aposentadoria, trabalhando de plantão, ou seja, o setor mais precarizado, eu acho, de todos, acabou sendo o setor da saúde. Justamente aquele que está fazendo todo o embate ao Covid. Então, como que a dívida pública pode afetar nossas vidas? É exatamente dessa forma. Ela foi contraída não para resolver os nossos problemas. Não fizeram um empréstimo para fazer uma escola, não fizeram um empréstimo para fazer um hospital, não fizeram empréstimo para investir, não. Fizeram empréstimo para alavancar algum investimento privado. Só que depois, o que vai acontecer? Depois, esse empréstimo, para ser pago, o que você faz? Você vai retirar do orçamento. Que vem de onde? Que vem do imposto. Quem é que paga imposto nesse país? O imposto nesse país é regressivo. Quem mais paga imposto é pobre. Então, são os pobres que financiam o Estado brasileiro, e o Estado brasileiro faz todas as suas políticas para os grandes empresários, e no final, o que resta é justamente pagar uma dívida pública que não foi feita para resolver ou amenizar os problemas sociais. É isso aí, professor.
E tem outra questão, né, que a gente olha dos orçamentos, né? Eu estava outro dia vendo aqui o orçamento do Estado do Maranhão, e, ao mesmo tempo, me lembrou da questão da receita corrente líquida, né? E criou-se aquele artifício na lei de responsabilidade fiscal, né, na questão dos gastos com o pessoal, dos índices, né, que não poderia passar. A gente sabe, né, que esses índices, na verdade, são para poder limitar esses gastos, mas esses gastos direcionados para o pagamento da dívida. Sim. E aí, em mente, cria-se aquela ideia que não se pode gastar além disso. E com um orçamento já com o pagamento, na verdade, de juros da dívida, não é nem a parte principal, os juros sobre juros, se aí a gente joga isso aí bem para frente, não sobra dinheiro para se investir em educação, não sobra dinheiro para se investir em saúde, não sobra dinheiro para se investir em saneamento, e todo mundo vai pagando por isso e tendo. As pessoas, às vezes, elas que, mas o Estado, ele é responsável. Não, o Estado, ele tem que se responsabilizar por tudo isso. Mas a população, na verdade, ela que, na verdade, é que ajuda a Claro. pagar toda essa conta, né? Claro. Nós é que somos responsáveis pelo pagamento de toda essa conta. Tem algo interessante que acontece muito na privada e que, por exemplo, já, na verdade, é uma reta que até hoje eu, conversando com alguns contadores, alguns colegas meus, rapaz, tu já imaginou, por exemplo, a gente tem uma dívida chamada de dívida ativa da União, né? Em que essa dívida ativa da União são quando as pessoas não pagam seus impostos, né, as contribuições, né, e ali elas são inscritas na dívida ativa da União. Mas se você pegar, por exemplo, os juros dessa dívida, se você pegar uma dívida, por exemplo, R$1.000, daqui a 6 meses, essa dívida ela vai crescer 60%. Então eu disse, olha, esse aí é um verdadeiro assalto, né? Porque os empresários, na verdade, que não têm condições, porque não são todos os empresários, né, no nosso país, existem os grandes empresários, né, que se estabelecem, né, que se logram, né, que têm êxito através de todas essas benesses, né, na verdade, do governo, mas existem empresários que acabam pagando a conta, é como se fosse num condomínio. A gente mora num condomínio muito grande, que tem nem paga a conta do condomínio, e às vezes as outras pessoas acabam pagando, e essas pessoas acabam utilizando dos mesmos recursos que as outras pessoas tinham, né, por direito de pagar. E tem uma outra questão também, professor, só para encerrar minha fala aqui, é sobre a questão do funcionalismo público, né? A gente percebe que o governo, ele está, né, existe também um plano do governo, né, uma reforma administrativa vindo, quer mexer no funcionalismo público, e já se fala em redução do salário, alguns direitos que o servidor público deveria perder, e principalmente na questão da estabilidade, né, que o servidor deveria não ter mais aquela estabilidade. E a gente fica analisando isso com muita preocupação, porque eles, na verdade, a culpa está sendo jogada toda no funcionalismo público. A culpa do país não está andando, a culpa do país não está crescendo, é a servidor público. E a gente faz auditoria, né, pesquisando sobre isso, a gente vê que não é bem assim. Alô? Né? Alô? Sim. Então, olha só, se nós pegarmos a receita corrente líquida de cada estado passou comprometendo com a dívida pública em torno de 12% a 13% da receita corrente líquida. Mas precisamos comparar isso com alguma coisa. Pois bem, comparemos com a saúde. Pagou-se mais com a dívida pública do que com a saúde. Então, o que nós temos? Vamos pegar a União. O governo brasileiro, ele tem simplesmente 40% do seu orçamento é destinado para pagar a dívida pública. Então, aí é que está. 40% destinado para pagar a dívida pública, o resto é para o resto. Mas aí, qual é o elemento fundamental para eles? É demonizar o servidor público. A Globo está fazendo uma campanha, não só a Globo, todas as TVs fazem uma campanha sistemática, encontrando no servidor público como se ele fosse o inimigo. E se trata de muita má-fé.
Porque se você quiser pegar, você entra no site da Auditoria Cidadã, você pega o orçamento pega o orçamento federal e você vai ver. A maior parte da despesa é com juros. Mas o que eles estão querendo fazer? O que eles estão querendo fazer é exatamente dizer que o servidor público é responsável. Mas espera aí. A maior parte do servidor público está sem reajuste. A maioria nem sequer tem contrato permanente. Não tem, uma grande parte, por ser contratado, não vai ter direito à aposentadoria, está trabalhando nas piores condições possíveis, mas, no entanto, como é que eles fazem para demonizar? Porque quando você vai no hospital, vai no socorrão ou qualquer outro canto, a população, ela não vê o Estado, ela vê o servidor público. E ela não pergunta ao servidor público se ele está sem reajuste, se ele está trabalhando 16 horas, se ele está com a família com um drama social brutal. Não, o servidor público, por que ele é a vítima? Porque ele é onde a população, quando vai ao Estado, ou melhor, a um órgão público, ela visualiza não o governante, que às vezes ele mesmo votou. Ele visualiza o servidor público. E o servidor público acaba sendo para ele como se fosse um inimigo, como se o não atendimento dele fosse provocado por aquela pessoa que está na frente dele. Mas não pelo corte do orçamento, não pela política que assegurou o congelamento de gastos por 20 anos, não pela política de priorizar o pagamento da dívida. Ou seja, o servidor público é fácil de ser demonizado, por quê? Porque é ele exatamente que a população encarna o ódio. Por quê? Porque é ele que vai dizer, eu não posso atender. Ele não tem como explicar por que ele não pode atender. Ele não tem como dizer assim, olha, você é responsável, porque você votou em alguém que me retira as minhas condições de trabalhar. Então, é muito difícil, porque é um processo de politização. Infelizmente, parte dos partidos de esquerda abandonou essa possibilidade de formação. Então, a grande tarefa de todos os sindicatos agora é justamente possibilitar o aprofundamento dessa auditoria aí, é depois fazer uma cartilha, para mostrar um gráfico de pizza, para que a população saiba. Nós precisamos facilitar o caminho para que a população entenda o que está acontecendo, porque não é fácil. Não é fácil você pegar um orçamento e analisar. Não é fácil você pegar e ver a execução orçamentária. Não. Isso aí acaba sendo uma coisa para determinadas pessoas. Agora, a tarefa dos sindicatos é exatamente essa, de tentar, primeiro, fazer com que a sua própria base entenda. Depois, como que o restante da população... Porque a grande pergunta que eu faço é, se não fosse serviço público, eu, por exemplo, eu fui alfabetizado numa escola rural em Mato Grosso, entrei na escola Nilo Povas pública, passei pela escola técnica, passei pela UFMT, passei pela UFCG, passei pela USP, passei pela UFPE. Se não fosse serviço público, a minha história e a história da maioria da população seria outra. Porque, veja bem, eu estou fazendo um estudo agora para investigar a minha família, e o que eu descobri? Que nos anos 60 a 70, 70% da população saiu do campo e veio para a cidade. Chegando aqui, ela não teve a casa, ela não teve emprego, ela não teve saúde, ela não teve educação, ela não teve nada, ela acabou sendo marginalizada. Por quê? Porque o Estado estava preocupado em pagar, na época, a dívida externa, o Estado estava preocupado em garantir as condições para os grandes empresários ficarem mais ricos. Ou seja, essa população, ela saiu do mundo rural, veio para o mundo urbano, e ela não conseguiu se entender como classe, ela viveu uma situação assim de, pegando o exemplo da minha família, eu até escrevi um artigo baseado nisso, quem quiser ler, é só pegar, o pobre de direita é um figurante de burguês. Por falar nisso, eu mandei para vocês o link do artigo que eu escrevi sobre a dívida do Maranhão, quando eu morei aí, que eu recomendaria. Então, a nossa grande tarefa é justamente tentar fazer essa discussão no nosso condomínio, nas nossas escolas. Aqui, nós começamos a fazer isso lá na UFAL, em Santana do Ipanema. Nós tínhamos um grupo de pesquisa que estava estudando a dívida dos estados, e nós organizamos um PowerPoint e passamos aí para as escolas. O tema era dívida pública e direitos sociais. Nós pegamos os principais artigos da Constituição e, a partir daí, nós fomos dizer exatamente que esses artigos só passam a ter vida quando há orçamento. Ou seja, eu chamo isso de letras mortas.
O que nós temos é vários artigos que nos asseguram o direito, mas na hora de você ter essa Constituição viva, ela precisa ser irrigada. E irrigar significa ter orçamento. E se ter orçamento significa optar. Vai se pagar juro de uma dívida que deveria ser auditada ou vai se pagar a despesa social. Eu me lembrei agora que no Equador, há uns 15 anos atrás, Maria Lúcia Fatorelli e vários outros fizeram uma auditoria da dívida. E eles constataram que 70% da dívida era ilegal. Constatada a ilegalidade, o que eles fizeram? Eles suspenderam o pagamento de toda a dívida ilegal. E essa dívida ilegal, ao invés de você pegar dinheiro e mandar para os banqueiros que ia para o exterior, com esse dinheiro, o que o governador, que o presidente da época fez? Ele abriu concurso público para professor, para segurança, para policial, para médico, ele pegou o dinheiro público, vindo dos impostos, para as funções sociais. Porque essa é a grande questão. A dívida pública afeta a nossa vida à medida em que o Estado é capturado e tornado prisioneiro desse sistema, e ele não se torna mais capaz de atender aquelas coisas mínimas que a Constituição estabelece. Ou seja, o que eu diria, nesse momento, é exatamente o papel que nós temos de tentar informar a população para que ela saiba que seus direitos, que existem na Constituição, só vão ser efetivados se elas tiverem consciência e estiver organizado. Certo, professor. Professor, como é que já está com o tempo já bem, quase... Olha só, que o artigo do professor Menezes, né, vai estar disponível lá no site do CE. Eu já dei uma lida no artigo, né, falando sobre a origem da dívida pública aqui no estado do Maranhão. O Sindicale também, ele faz, né, hoje do núcleo, né, de pesquisas, né, da dívida pública, né, que dirigido aí pelo professor Menezes, né, aí em Alagoas, e a nível regional, a nível nacional, né, pela Maria, né. Fatorelli? Maria Fatorelli, né. E aí, pelo Eloy, que é o coordenador. O Eloy aqui, né, dos sindicatos bancários, que é o coordenador. Gente, se alguém pergunta para fazer, professor, né, a gente ainda tem um tempinho aí, uns 3 minutos, eu acho, né, fique à vontade. Se não, a Tanel está falando aqui. Professor Menezes, o Bradesco adquiriu os ativos do bem, os passivos. Olha, essa questão, eu hoje estou preparando uma situação lá estou analisando o caso do Paraná. E no caso, o que aconteceu foi exatamente aqui, isso que ele falou. O Estado assume a parte boa, o filé. Deixa com... Aliás, o Estado não. O banco privado, ele assume o filé, que já é comprado bem abaixo. Porque se foi gasto 400 e pouco para sanear e vendeu por 82, e o que sobra para o Estado? O que sobra para o Estado é a dívida. Agora, o que significa sobrar a dívida para o Estado? Significa que ele não vai pagar a dívida social. E esta é a grande questão. A tarefa do núcleo, aí em todos os estados, é exatamente de mostrar como é importante que a população tenha esclarecimento do que está acontecendo. Porque é ela que vai dizer, na próxima eleição, eu devo votar em quem? Eu devo votar em quem está retirando, querendo privatizar a minha água, acabando com o emprego, acabando com a saúde, acabando com a educação, ou seja, ela tem que se orientar, porque, na verdade, parte do processo de dominação que esses políticos têm é exatamente nessa história de não permitir a população de conhecer o real. E a tarefa nossa é exatamente essa, é de ir além da aparência, é de criar, pegar os documentos oficiais, investigar, porque é isso exatamente. Quando nós pegarmos os documentos do bem aí, que vai ser tarefa do núcleo, vai ficar bem claro quais são os empresários que não pagaram ao bem. Essa é a pergunta fundamental. Porque, como eles não pagaram ao bem, alguém pagou por eles. Só que pagou por eles, mas agora quem está pagando por eles é a população que precisa de serviço público. É a população que precisa de emprego, é a população que precisa de assistência social. Ou seja, o processo de privatização da era FHC, agora ele está mostrando toda a sua catástrofe. Porque não faz sentido o bem ter sido entregue lucrativamente para o banco privado e o resto dele compromete até hoje a política pública. Eu tinha falado que, olha, 70% da dívida do Maranhão é derivada do bem. Então, na hora em que o núcleo tiver a lista dos devedores, aí
Aí eu acho que tem que juntar todos os sindicatos, fazer uma cartilha e dizer, olha, são esses aqui. E olha, eu posso antecipar que parte dos deputados, senadores que votaram a favor das reformas contra os trabalhadores, eu pegando o exemplo daqui que já foi estudado, podem ser os mesmos que podem ter feito empréstimos, os mesmos, podem ser, eu não sei porque ainda está, eu estou fazendo a suposição, porque aqui eu sei que é. São os mesmos. Esses empresários, eles estiveram na gestão do Estado, de forma direta e indireta, e são eles agora que estão dizendo, tem que privatizar. Tem que privatizar. Porque, na verdade, o que muitos querem é montar uma OS num órgão, montar outra OS no outro, é montar uma parceria privada. Então, é isso. A parte boa foi para o Bradesco e a parte ruim está até hoje comprometendo o acesso ou não acesso da população ao serviço público, que é um direito, que deveria ser um direito assegurado a todos. Daniel que perguntou de novo, professor. Seu ponto de vista com a ACD local, né? Bom, a ACD, onde ela está, ela já parte do princípio que o nosso papel é fazer o quê? Fazer cumprir o que está na Constituição, quando diz que deveria ser auditada. Como essa auditoria não foi feita institucionalmente, então nós estamos fazendo de forma cidadã. O núcleo já tem claro que essa briga, o fato do núcleo existir, o fato de se ter solicitado à Secretaria da Fazenda todos os documentos, o fato de estar no processo de formação desses companheiros, significa exatamente que nós temos um compromisso exatamente disso, de mostrar para a população aonde é que está a causa de por que ela não tem serviço público. Parte explica-se exatamente pela dívida. O resto se explica pelo próprio sistema de exploração que nós vivenciamos. Mas, nesse momento, a nossa intenção é exatamente fazer esse papel nosso, que é investigar da forma mais profunda possível, criar uma linguagem mais acessível possível para dialogarmos com a população. Porque aí, sim, a população vai saber, olha, meu hospital não me atendeu porque o bem foi usado pelos grandes empresários, eles não pagaram suas dívidas e agora nós estamos pagando a dívida dele. Em síntese, é isso. Certo, professor. Bem, professor, eu ia até falar aqui uma coisa, mas esqueci. Enfim, bom, queria que o senhor fizesse suas considerações, né, antes de tudo, tendo, né, a sua disponibilidade, né, para esse trabalho que tem sido feito, e nós aqui do Sindicale, né, estamos sempre à disposição, porque o nosso objetivo é mostrar para as pessoas, né, principalmente para aqueles que acham que o problema do país não é serviço público, gente. O problema do país, o Brasil, ele tem um problema de gestão. E esse problema de gestão, ele já se arrasta há mais de 40 anos. Então, nós também, como servidores, nós também temos que pagar muito caro por conta disso, né? E nós agradecemos muito, professor Menezes, viu, pela sua disponibilidade, e esperamos que um dia o senhor venha aqui de novo, aqui na terrinha, aqui nos visitar. Olha, não fale isso não, porque eu tô sonhando com a carne de sol aí, com caranguejo no local determinado, que eu nem quero fazer propaganda aqui, vou ter que cobrar direitos de imagem. Bom, eu gostaria primeiro de lembrar, para todos que desejarem, entra na página da Auditoria Cidadã, auditoriacidadã.org, lá vocês vão ter todos os gráficos, todos os vídeos, tudo que vocês imaginarem. Se inscrevam também nos nossos canais, porque eu acho que nós temos que criar essa cultura. Nós temos que entrar no todo, porque a extrema-direita, ela está usando as mídias sociais para pedir a Idade Média de volta. E nós temos que utilizar as mídias sociais para resistir e defender os nossos direitos. Então, olha, eu tenho um canal do meu grupo de pesquisa que se chama Observatório FAO, eu peço que todos se inscrevam, lá eu estou sempre postando, depois eu vou postar esse vídeo, eu posto sempre da Maria Lúcia, todas as lives que eu estou fazendo. Tem também o Facebook da Auditoria Cidadã e os sindicatos bancários, Sindicale, eu acho que todos nós deveríamos estar inscritos nos canais dos sindicatos que expressam a nossa luta. Por quê? Porque isso nos facilita muito. Aquela última live, ela teve, até quando eu vi, ela teve quase 1000 visualizações. Então, o grande desafio não é só fazer auditoria, é criar canais de que facilitem o entendimento, seja na forma de linguagem, mas seja na obtenção de meios. E esse aqui é um meio fundamental. É simples e nos cabe exatamente essa tarefa de formar
formadores. Muito obrigado e até a próxima. E sem servidor público, eu não estaria aqui. Eu sou fruto da existência do servidor público e mantenho o meu compromisso, dado que sem servidor público o pobre não tem a menor chance. Verdade. Pois, gente, nós agradecemos, viu? Eu agradeço também o convite do Sindicine, né, de estar participando dessa live, né? E nós aqui, em nome do presidente do Natanael também, nós somos gratos. E quem tiver interesse, acesse lá o site, né? Pega mais informações sobre a auditoria cidadã, porque o principal objetivo também é saber quem são esses credores. Porque muita dessa dívida que foi feita, né, professor? Ninguém sabe o credor, de que forma foi feita, que juros, Exatamente. né? Então é isso aí, pessoal. Bom, obrigado. Até a próxima. Até a próxima, gente. Boa noite.